Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube, para o pessoal aqui da sala, boa noite. Um prazer estar com vocês de volta, mais um Transversalidades começando, depois aí de um breve ato de 4 meses, se eu não me engano, depois de uma mudança, depois do nascimento da minha filha, então as coisas ficaram um pouco mexidas por aqui. Mas estou de volta, estava com saudade de conversar, de ver vocês. Que ótimo que a gente conseguiu se reunir de novo. Que prazer estar aqui com vocês. O Transversalidades, sendo breve, é um projeto que continua sendo feito a muitas mãos, independente, e ele pode ser apoiado, caso você queira, através de um Pix que fica sempre na descrição do vídeo, aí no YouTube, se você estiver vendo, vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado. E também lá no Instagram nosso tem o Pix que você pode colocar lá. Qualquer quantia é muito importante, faz muita diferença, porque tem alguns custos para se colocar aqui em dia. E, enfim, é interessante quando vocês participam de qualquer maneira, eu não estou falando só financeiramente. Através dos compartilhamentos dos stories, compartilhando para amigos o vídeo, comentando, enfim, é sempre muito maravilhoso, porque é isso, a gente quer construir aqui. Quando eu pensei no projeto, eu quis mesmo construir um arquivo de falas de artistas brasileiros, brasileiras, que estão fazendo a diferença, que chamam muito a minha atenção, né? Eu que acabo escolhendo, né? Mas que eu sei que são sérios no que fazem, tem uma produção aí rica acontecendo há algum tempo, e eu fico inquieto com o trabalho e preciso conversar. E que bom que muita gente tem vindo comigo, tem sido excelente, algumas pessoas vieram até me cobrar, e aí, não vai acontecer de novo? Pô, parou, o que aconteceu? Estamos de volta a todo vapor. Ok? Ok, perfeito. Então, eu não quero ficar me alongando, vou passar a palavra para o Tiago. Tiago, muito, muito obrigado por ter topado essa maluquice aqui, o convite. É um prazer ter você aqui. Eu já abro falando que eu amo o seu trabalho, assim como de todas as pessoas que eu trago, e vamos ouvi-lo. Quero muito ouvir o que você tem a dizer, a sua história, etc, etc, etc. Como eu sempre digo, vamos ver se eu não erro, faz tempo que eu não falo, olhe como é que é? Olhe para a câmera da pós-verdade. Como é que o Coisa falava mesmo quando viu? Olhe para a lente da pós-verdade, essa é minha agora, e abra o seu coração para nós, e câmera e microfone também. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caio, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela apresentação aí, pelo convite. Agradeço a todo mundo que está aqui presente. Eu queria, antes de tudo, dizer que eu estou, me situar geograficamente, eu tô numa casa no meio da mata, aqui a 50 quilômetros de São Paulo, que é onde eu tenho morado desde 2021 e onde eu tenho um ateliê também. Uhum. É um lugar bastante isolado, mas eu estava em São Paulo até hoje de manhã. Eu tenho me dividido entre a cidade de São Paulo e essa casa no meio do mato, que algumas pessoas que vieram aqui já falaram que parece um cativeiro. É E às isso. vezes eu me pergunto se o vizinho distante ali, ele acha que eu escondo alguma coisa criminosa aqui dentro. Você está sendo mantido cativo pelo seu gato aí, ó. E ele estava sentindo saudade de mim. É. Então, vamos conversar, vamos começar a nossa troca de ideia aqui. Eu vou falar bem brevemente, assim, sobre mim, e depois vou apresentar algumas imagens, vou propor uma reflexão inicial mais breve, Boa. vou jogar uma coisa de início, aí depois a gente vai para os meus trabalhos e eu começo a falar do que guia eles e o que me guia por ali. Mas eu sou um artista, escritor também, formado em filosofia. Eu venho da escrita literária e eu me tornei artista, ou eu me descobri artista
depois de um certo tempo, já trabalhando como escritor e trabalhando como CLT em editoras de livros, porque eu trabalhava com livros de literatura, e eu sou de Natal, moro em São Paulo desde 2010. Dito isso, eu queria começar, então, esse encontro mostrando para vocês algumas imagens que eu coletei, algumas fotos que eu tirei por aí, e queria que a gente pensasse, né, na maleabilidade dos conceitos e das estruturas de linguagem quando a gente pensa, por exemplo, em escrita, desenho, pintura, e como o modo da gente se relacionar com o mundo, ele muitas vezes atravessa essas categorias e rompe esses limites. Então, eu vou abrir aqui a minha tela, compartilhar a minha tela. Beleza, vamos nessa. Boa, foi. Eu vou começar por aqui. Esse conjunto de imagens eu tenho chamado de tudo desenho. E eu vou mostrar um a um e vou falar um pouco, quer dizer, eu vou dizer uma palavra de vez em quando e no final a gente retoma. Então, essa é a primeira imagem, eu chamo isso de desenho. Aqui um outro desenho, 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 outro desenho, 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 Uau. desenho, 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 e no final um desenho também. Uma criança protestando pelo direito de fazer um rabisco. Demais. Agora eu vou voltar para cá. E, bom, para começar, eu queria
chamar a atenção para esse olhar que pode se relacionar com o mundo e chamar tudo pelo nome que lhe convém. E assim como eu posso entender as coisas e transformá-las em escrita ou pintura, eu posso olhar para as linhas das coisas e para as texturas e pensar também que tudo pode ser um grande desenho. E isso, para mim, vai ficando interessante porque, como eu venho da filosofia, eu não consigo fazer alguma coisa sem me perguntar sobre o que é esse negócio que eu estou fazendo e por que que eu estou me relacionando com isso. E a escrita, para mim, veio primeiro, né? E depois eu fui entendendo que o trabalho que eu fazia, ele era um trabalho visual. Então eu vou começar mostrando agora, a gente pode retomar no final, falar sobre essa ideia inicial do PDF de chamar as coisas por desenho. Quer dizer, ali tem um apanhado de imagens que eu fiz, mas também coisas que aparecem na internet, né? Uhum. Mas a partir daquilo eu vou começar a traçar alguma coisa sobre os meus trabalhos, e eu vou falar uma porção de coisas a partir disso. Deixa eu só abrir aqui a imagem, aí eu vou começar a compartilhar. Algumas pesadas dos desenhos, e elas carregam, assim, ficam alguns segundos para carregar melhor, mas tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Não, para mim não abriu aqui, não. Agora foi, agora foi. Então, eu vou começar mostrando esses livros que eu escrevi antes de começar, de fato, a trabalhar como artista. Esse foi meu primeiro livro, é um romance, ficção. E aí esse aqui foi um zine que eu fiz, ele se chama Doritos, e eu fiz uma publicação independente, daí eu comecei a trabalhar, aprender, enquanto eu trabalhava com a editora de livro, eu comecei a fazer os meus próprios livros e costurar alguns livros, fazer diagramação com uma amiga, projeto gráfico, e aí eu fiz esse zine de poesia. Então, aqui é o primeiro livro onde eu não pensei muito na diagramação, embora a página inicial e a página final sejam uma espécie de colagem que eu fiz, mas era basicamente o texto, o que eu escrevi no computador, o livro que eu escrevi no computador, e ele virou, das anotações de caderno também, foram virando o livro. Então é a relação mais com o texto, mais com a palavra, com aquela coisa que no fim vai ser uma imagem muito achatada, não é? Numa superfície branca ou mais ou menos branca e uma palavra preta normalmente. Aqui eu já comecei a pensar na diagramação, Tiago, só um segundinho. Você vai querer colocar em tela cheia, que nem fez nos outros, ou vai fazer esse esquema mesmo? Eu acho que aqui eu não vou conseguir, porque não está no PDF, está em foto, vai acontecer aquela apresentação de slide que ele corta as imagens. Então, eu acho que eu prefiro até deixar assim mesmo. Ah, tá. Não, porque assim, tem como colocar sem ser apresentação de slide nessa parte aí. Só em tela cheia. Mas Talvez. aqui era onde a gente estava que a gente não conseguiu, lembra? Não, lembro que a apresentação de slide ia dar ruim. Mas em outra maneira ali, eu acho que é em. Pior que eu não lembro agora também. É que tem uma maneira como você. Talvez seja a função F11 aí no seu teclado. Não, eu tentei F11, não foi. Se não, tudo bem. É que deve ter uma maneira de essas fotos aparecerem em tela cheia sem ser slide. Sem ser naquele esqueminha. Sim, eu tentei algumas vezes, eu realmente não encontrei a opção nesse. Talvez tenha outro programa de exibição de fotos, mas daí os programas de exibição de fotos eles são mais pesados de Sim. Não, passar. vamos seguir, beleza.
Então, nesse livro, eu comecei essa publicação, são os poemas que eu escrevi, e eu comecei a fazer o projeto gráfico, a diagramação, daí eu entendi que eu comecei a pensar no objeto, a pensar em algo que não era só o texto, né? Uhum. Daí, em 2017, eu lancei esse livro de contos, pela editora Iluminuras, ele se chama Um Homem Bom, e a gente usou alguns desenhos, porque eu já vinha fazendo alguns desenhos ali em 2017, quando o livro foi lançado. Era um momento em que eu já, na verdade, estava ficando bastante insatisfeito com a escrita, porque eu comecei a me sentir meio frustrado com o processo da escrita e com o resultado da escrita. Foi uma série de coisas que aconteceram que me deixaram com essa sensação. E era ali por volta de 2014, 15. Esses textos, os textos que estão dentro desse livro foram escritos nesses anos anteriores a 2017, então de 2012, 11 até 2017. Mas em 2014, então eu estava escrevendo alguns textos que estão nesse livro, e os textos começavam a falar sobre tem um conto, por exemplo, que o personagem, ele é um professor de comunicação, então ele lida bastante com a palavra e com o uso da palavra, e ele tem umas crises de silêncio, assim, ele não consegue se comunicar, ele fica paralisado. Então, a questão da escrita, dos limites da escrita foram aparecendo nesses textos, ao mesmo tempo em que eu também comecei a perguntar, mas por que que eu estou continuando escrevendo se isso não está me deixando satisfeito, ou está me trazendo mais confronto do que satisfação, ao mesmo tempo em que eu tinha essas questões, eu rabiscava bastante nos cadernos, mas não dava nenhuma importância a isso, e fazia vários desenhos no Paintbrush também. Alguns desenhos bastante minuciosos. Tinha um deles nesse PDF que eu mostrei antes. Então, eu ficava dias fazendo desenhos no Paintbrush e fazia rabiscos nos cadernos, quando eu estava cansado de ler e de escrever. Porque a escrita também ela é muito cansativa em relação a um trabalho assim, de ateliê que você pode ir todos os dias. É claro que a dimensão do trabalho em ateliê, ela também leva a momentos de reflexão e de olhar para as suas próprias profundezas, mas a escrita, ela é muito mais exaustiva e você não consegue ficar um dia inteiro, eu acho. Pelo menos para mim, acho, é bem difícil, pelo que eu escuto também de outros escritores. Então, eu rabiscava, e eu também não gostava muito de sair de casa, assim, tem um pouco de fobia social, daí eu ficava rabiscando, e eu não mostrava para ninguém essas coisas que eu fazia, mas quando eu vim para São Paulo, eu acabei ficando amigo de algumas pessoas que eram artistas, algumas pessoas da pintura, principalmente. E essas pessoas, às vezes, elas viam as coisas que eu estava fazendo, ou em casa, ou esses zines, por exemplo, ou algumas coisas que eu publicava na internet, e elas entendiam que tinha um trabalho, um exercício estético, um exercício artístico. Quando alguém ia na minha casa, via algumas coisas que eu fazia na parede, que eram coisas que eu fazia muito espontaneamente ali comigo mesmo, e elas, sei lá, por exemplo, o amigo falou, gostei disso aqui que eu vi na parede, era uma fita crepe que eu tinha colado lá, com as palavras que eu escrevi. Então, e também acontecia desses amigos me mostrarem alguns artistas falando que achavam que tinha a ver com o que eu fazia, que eu ia gostar. E então eu fui abrindo os olhos assim para esse universo das artes. Na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar com um artista e ele sempre ia nas exposições, então eu comecei a ir muito nas exposições, nas aberturas de exposições em galeria, porque daí eu tive um contato muito direto com o que estava sendo feito. Era alguma coisa que eu já sentia na literatura, porque quando eu estive em São Paulo, eu conheci alguns escritores e acabei conseguindo publicar meu livro. Então, eu tive essa sensação de que está numa ebulição, assim, né? Diferente de estar em Natal, que a gente sabe como as coisas são distribuídas no Brasil, assim, às vezes você se sente um pouco distante de onde as coisas estão acontecendo, ou pelo menos estão sendo vistas. O que é super problemático, né? Mas acho que é uma dificuldade que todo mundo sente que mora numa cidade menor, numa capital pequena como Natal. E em São Paulo eu tinha essa sensação tanto nas artes quanto na literatura, e eu fiquei muito animado de ver
nas coisas que faziam, e as artes visuais, elas sempre me provocavam muito pensamento, assim, e me interessavam bastante. Mas até aí eu não me entendia como artista, né? Uhum. E aí quando eu comecei a... Quando essas escritas começaram a ficarem muito desconfortáveis para mim, porque justamente eu comecei a achar que eu não estava me sentindo feliz com a escrita, eu comecei a olhar para essas outras coisas que eu estava fazendo. Eu também comecei a experimentar fazer, porque daí eu fazia os zines, eu fazia desenhos, rabiscos, eu também comecei a fazer vídeos, assim como essas fotos que a gente tira às vezes na rua, eu começava a filmar, depois eu comecei a editar e colocar um texto meu em cima do vídeo. Eu fiquei experimentando essas coisas, mas ao mesmo tempo eu estava passando por um processo de muito esvaziamento, porque a escrita, a relação com a escrita e o sonho da escrita, assim, de ser um escritor, ele era muito parte da minha identidade. E quando isso foi rachado, quando eu pensei, nossa, e se eu talvez não for um escritor? Se eu não precisar escrever mais, o que vai acontecer? E esse processo era como se eu tivesse perdendo um pouco o meu próprio nome, assim. Como se eu tivesse me desfazendo de coisas muito fundamentais para mim, mas ao mesmo tempo como a a reflexão, ela sempre me chamou muito, sempre me deu muito, sempre tive muito minha libido vinculada às coisas que me interessam, me fazem pensar, me fazem refletir. Isso também virou um processo que me fazia querer investigar esse desfazer das coisas de um sujeito. Uhum. Então eu comecei a entrar muito no processo de me desfazer de muita coisa que achava que eram minha, que eram minhas, e sem saber muito bem aonde isso ia dar. E foi um processo muito difícil, mas era muito verdadeiro e eu acreditava que não poderia fazer de outro jeito comigo mesmo, assim, eu tinha que ser muito fiel aos meus interesses. E nisso, eu fui para alguns lugares, assim, passei por alguns lugares, eu saí de São Paulo um pouco, temporariamente, mas eu sempre tive que pagar as minhas próprias contas e viver em São Paulo também é muito caro. Então eu comecei eu tive pouco tempo para ficar. Muitas vezes eu tinha que trabalhar também, né? Trabalhar e aí teve um momento que eu fiquei sem trabalho fixo e acabei que uma pessoa me chamou para fazer uma assistência de um artista. E aí eu comecei a trabalhar de assistente de artista e comecei a fazer uma coisa lá que não tinha nada a ver com o meu trabalho, na verdade, era mexer com os esfregões e esticá-los na tela, mas era um trabalho muito meditativo e aquilo me chamou muito a atenção para entender que aquele trabalho de ateliê, ele também tinha muito da reflexão filosófica, do aprofundamento, assim, do trabalho mental e que era muito mais interessante, mais rico, mais livre da palavra, porque a palavra, nesse sentido que para mim estava desgastado, ela me aprisionava nessa bidimensionalidade, assim, esse achatamento de que toda palavra tem um sentido e se você não usa bem as palavras, você se não se você encontra um texto que as palavras não estão bem usadas, não se relaciona com ele, você fica distante dele e ao mesmo tempo você pode escrever com muito cuidado um texto, mas ele pode também não ser lido do jeito que você queria, ou você pode ter ambições que não vão se concretizar, enfim, como muitas outras coisas no mundo, né? Mas acho que, para mim, que vinha desse caminho da escrita, eu tinha essa sensação. Então, eu entendo hoje, olhando para trás, que tem uma espécie de honra desse fracasso, assim, para mim, porque eu entendi que aqueles desenhos que estavam acontecendo, eles estavam rasgando os limites das palavras, da escrita, dos significados, e estava lidando com as mesmas questões, mas de um jeito muito mais livre, e que eu não estava me dando conta.
E aí foi quando eu comecei a mostrar os desenhos para algumas pessoas e elas realmente foram muito receptivas. E eu fiquei super surpreso, porque realmente eu demorei para mostrar, eu não achava que ele tinha valor. E depois eu entendi que eles realmente carregam várias questões que são muito importantes para mim, como lidar com estéticas que não são canônicas, ou cultura de massa. Claro que não são questões novas, mas como eu venho também de um lugar, assim, meus pais não têm formação, e o meu pai não terminou, acho que não terminou o ensino fundamental, e eu fui aquela coisa do primeiro filho a se formar e tal, então eu cresci, quando eu vim para São Paulo, esse distanciamento de Natal e do interior do Rio Grande do Norte, de onde vem a minha mãe, me fez valorizar muito aquilo que estava lá e que eu trouxe comigo. Então, muitas vezes nas escritas eu queria usar isso, falar de coisas que às vezes são renegadas na hora que você vai escrever um texto literário, mas mas eu não conseguia muito bem. E os desenhos, talvez justamente porque eu não os planejava, eles traziam isso, porque essas coisas estavam comigo. E então, o desenho, o que quer que acontecesse de não planejado, no fim, ele tinha um monte das questões que me interessavam. E então, enquanto eu estava nesse processo de cansaço da escrita e cansava de ler também para desenhar, eu comecei a ver que os desenhos ficando prontos, assim, eu olhava, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E assim foi que eu comecei a mostrar os meus desenhos e comecei a migrar para as artes visuais. Uhum. Eu vou sair agora um pouco dessa imagem, então eu vou começar a apresentar alguns trabalhos. Esse desenho, inclusive, ele se chama Palavra de Macaco. Ele tem 1,20 m por 80 centímetros. E esse foi um desenho que eu já estava fazendo um desenho. Foi, eu acho que o primeiro desenho realmente grande que eu fiz, porque eu fazia os desenhos pequenos nos cadernos. E daí depois eu resolvi fazer grande. Esses desenhos, eles começaram a juntar os rabiscos que eu fazia nos cadernos e os desenhos no paintbrush que eu fazia no mouse. Então, teve um momento em que eu juntei essas duas coisas para fazer o desenho existir, ou aqueles desenhos do computador existirem no espaço, na realidade, né? Tanto quanto Uhum. os cadernos. E então, assim, a gente pode falar um pouco desse processo do, da, do desenho, porque ele vai acontecendo de maneira muito múltipla, né? Uhum. Eu normalmente não começo a desenhar de maneira muito planejada, mas as coisas vão acontecendo. E o desenho começa a sugerir algumas coisas para mim, algum direcionamento. Então, esse é um tipo de trabalho que eu faço com frequência, continuo fazendo, embora tenha diversificado muito as linguagens que eu uso. Mas aqui, então, você vê um pouco algumas... por exemplo, tem isso aqui que está escrito, né, que é um Vênus, mas está escrito visão. Uhum. Tem ainda uma outra palavra, assim, que aparece muito por baixo. Às vezes eu apago as palavras que eu possa escrever, mas tem uma relação com a escrita, mas não é, então, dessa maneira muito literal, né? A palavra não vem aqui. É como se acontecesse uma transmutação da linguagem, da escrita, porque é um gesto também muito similar ao da escrita, né? Quando você escreve no caderno, assim, você está fazendo o mesmo gesto do desenho, do rabisco. É. Então, eu entendo que aquele gesto que escreve uma palavra que tem um significado, ou uma frase com verbo, sujeito e tal, esse gesto, ele rompe com esses limites da escrita e pega as coisas que estão próximas, né? Quer dizer, uma caneta, a própria caneta, o próprio lápis, mas sei lá, se pega aqui, tem uma caneta, por exemplo, essa que eu estou segurando, quer dizer que vocês não estão vendo, eu acho, mas uma caneta Bic, que tem várias cores, 4 cores. Então, eu comecei a fazer esses desenhos assim, com o que estava próximo,
e com o mais simples, né, no fim das contas, assim, que é o papel e a caneta. E coisas que estão prontas também, que estão no mundo. Então, tem um tipo de relação com material que é muito aterrado no possível, assim, muito no que está dado no mundo, e como é possível fazer alguma coisa ou se resolver com esses materiais. E aí, então, assim, tem alguns momentos que eu fico trabalhando de um lado, aqui, por exemplo, eu fico fazendo isso aqui, daí outro dia eu estou trabalhando aqui, ou na mesma tarde eu tô trabalhando aqui, e aí eu vou vendo, às vezes eu lembro de alguma imagem, tem alguma coisa em mente que eu quero desenhar, eu faço uma coisa pequena, assim, por exemplo, esse Vênus está escrito Visão, Sem Limites, está escrito aqui no azul, e, e aí eu vou reconhecendo também alguns símbolos que vão aparecendo, né, para que para mim também eles vão aparecendo, reaparecendo, como esses bebês em água viva. Até na exposição agora, na Nara Rosler, tem um trabalho que tem esse mesmo desenho, porque virou uma espécie de tag para mim isso aqui. Acho que carrega muitos significados, e eu posso falar sobre eles depois. Mas eu também fui começando a entender esses símbolos, esses restos ou fragmentos de narrativas e símbolos e mascotes de marcas de consumo, de ultraprocessados e de natureza, como uma construção de uma espécie de alfabeto ou vocabulário muito denso, como uma espécie de hieróglifo que você tenta decifrar, assim, mas que ele tem propósitos e significados. Uhum. Eu vou passar para o próximo. Aqui só um exemplo também de um desenho. Daí os desenhos foram crescendo, né? O que que eu faço? Eu comecei a... Eu tenho aqui 4 folhas que se juntam. Elas são divididas aqui e aqui. Esse desenho se chama Dois Louva a Deus. Que o plural de louva a Deus é assim, talvez. E esse desenho, então, ele tem... Acho que... se pensar aqui, deve ter uns 160 centímetros por 2 metros, mais ou menos. 2 e pouco. 2,40. Uau, é gigante. E esse desenho e o anterior, eles são ali até 2020, acho que 2020 esse desenho aqui. Demora muito, né? Muito tempo para fazer. É a pergunta que já vem na cabeça nossa aqui, né? Quanto tempo, né? Meses. Mesmo, né? Até E, porque, aproveitando a deixa, é um trabalho que, que tem esse lugar no desenho muito forte e claramente passeia por uma série de coisas, como a pintura, né? Essa uhum, esperança das cores e tal. Mas é um trabalho que, dependendo da maneira como você faz, como me aparenta aqui, ele não permite sobreposições, né? Então são justaposições de cores e manchas que vão uhum. sendo colocadas, né? Então você deve aproveitar o erro, ou não sei, como é que isso funciona. Sim. Eu acho que tem essa característica do desenho que ele não tem desfácil o desenho, né? Porque você não é como a tela que você pode raspar, colocar alguma coisa por cima, mudar de É. ideia, reutilizar aquela tela. O desenho, ele exige uma superfície muito sincera, né? E não tem disfarce, então eu não cubro as coisas, e como é um desenho como boa parte do processo é não planejar, é ver eclodirem essas coisas e lidar com elas, aí eu tenho que lidar com elas. Então, às vezes pode aparecer alguma coisa que eu acho interessante, às vezes pode aparecer alguma coisa que me deixa desconfortável ou que eu não gostei, mas eu tenho que fazer alguma coisa para lidar com aquilo, para que aquilo entre no trabalho inteiro, na composição, e, e não disfarce aquilo, né? Eu Acho, Uhum. acho que isso também é uma coisa que me interessa.
lidar com toda sorte de acontecimento aí nessa superfície, essa espécie de superfície mundo. Então, lidar com todos os acontecimentos, os bons e os ruins. Quer dizer, os terríveis e os jubilosos. E transformar tudo isso numa imensidão, assim, uma espécie de gozo, né? Porque, de fato, o trabalho, se você vai pensar na gestualidade e no material, ele tem a experimentação contínua. Então, é um pouco essa parte da pintura que você vê, acho que isso fica mais evidente quando ele, por exemplo, essa coluna aqui, eu não sei se eu consigo aproximar mais, acho que já não dá mais para chegar. Eu tenho algumas fotos de detalhes do trabalho. Uhum. Essa coluna aqui é óleo que eu fui fazendo em bolinhas. Aí, às vezes, eu coloco um pedaço de... Eu também faço umas manchas no papel em branco para começar a trabalhar com elas, para não ficar com aquela coisa da folha em branco, né? Então, às Sim. vezes, eu faço uma sujeira pequena e aí começo a fazer alguma coisa a partir dela. Como isso aqui, assim, parece umas sujeiras de óleo, que daí se transformam nesse personagem aqui. E aí eu vou vendo, então, essas coisas se juntando. Aqui, por exemplo, também isso aqui é acrílica. É quando eu comecei a desenhar e quando eu comecei a mostrar para os meus amigos, na verdade, os desenhos, daí alguns deles me deram, que fazem pintura, me deram alguns materiais, eu comecei a usar. Então, assim, eu tinha umas tintas a óleo que os meu amigo não estava mais usando, daí eu comecei a colocar, experimentar e eu fui aprender a usar o pincel de um jeito mais tradicional, depois como assistente de um outro artista. Mas nesse processo inicial era muito uma descoberta de mundo mesmo. Então, eu acho que nessa trajetória que eu estava falando da escrita para as artes visuais e para o desenho, eu entendi que eu estava nascendo de novo. E, e o processo de explorar um material, uma linguagem, também ela traz isso, né? Parece que você está ali como um bebê descobrindo o mundo, assim, pegando um negócio e ficando, meu Deus, uau, o que é isso? E eu acho que isso também aparece de alguma maneira em metáforas de nascimento nos desenhos, como aqueles bebês, aqueles fetos. Eu também comecei a entender que o próprio desenho, aqui também tem de novo aquela imagem, aí ele às vezes quebra para uma profundidade, assim. Eu comecei a entender também que quando você, e aí isso volta para aquele PDF que a gente estava vendo, quando você faz um traço, faz um rabisco, faz uma pincelada, isso é uma espécie de algo também está nascendo, né? Então, assim como o desenho ele pode estar nascendo o tempo inteiro, com essas coisas aparecendo, e se formando, e se juntando, e criando novos elementos e composições, eu acho que isso reflete para mim um pouco o entendimento de que no mundo as coisas estão assim também, quer dizer, eu estou aqui no meio da mata, então isso fica mais evidente ainda, né? Você pensar que na natureza as coisas parecem que estão estáticas, mas tudo está acontecendo, né? Tudo está se desenvolvendo, está subindo da Terra para chegar mais perto da luz do Sol. E então acho que eu fui entendendo que o próprio desenho também tinha essa característica de uma espécie de ode ao nascimento das coisas, ao nascimento contínuo do mundo. É um tipo de carnaval, assim, né? Onde as coisas estão nascendo sem parar. Uhum. E aí eu vou escolhendo símbolos também, né? Assim, louva a Deus, dois louva a Deus. Eu fiz esses desenhos, esses copos aqui, e que tem coisas saindo aqui, que também parecem algumas espécies de cartoon, assim, de desenho animado. Mas eu fui... às vezes eu vou, tipo, vejo um louva a Deus, aí começo a pensar, pesquisar o que é o louva a Deus, e o louva a Deus é um inseto violento, né? E ele tem esse nome tão bonito e misterioso. Então, eu começo a entender também como as coisas vão se aproximando, como a gente, a espécie de interpretação do seu próprio sonho, quando você
na hora de interpretar o seu sonho, você descobre que ele está falando sobre você, mas você não sabe se é bem é o próprio sonho ou é a sua interpretação. Então, eu acho que assim também faço uma espécie de associação entre as coisas, os assuntos, os temas. Então, eu posso juntar alguma coisa que eu vi num vídeo do TikTok com um texto do Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão que eu gosto. Eu posso juntar esses temas pelo simples fato de que, se eles me invadem pelo interesse que despertam, eu consigo. Aí é como uma pergunta que eu faço: eu consigo formular conexões entre essas coisas? E eu entendo que o meu desenho ele vai procurando justamente esses tipos de conexão possíveis, né, no mundo em que as coisas estão o tempo inteiro e não acontecendo ou nascendo, e não é só na natureza dessa maneira idílica que essas coisas estão acontecendo, mas às vezes na tecnologia, no seu celular e por aí vai. Aqui esse desenho, então, estava na exposição que eu fiz na Nara Rosler do Rio de Janeiro, chamava Depois que Entra, Ninguém Sai. E é um título, também estava pensando no que são esses trabalhos e nessa cosmogonia que as coisas, elas estão dentro. Se você pensa no mundo, por exemplo, o, o Parmênides, o filósofo pré-socrático, né, ele falava tudo que o ser é, né? O não ser não é. Essa é a discussão eterna, assim, da filosofia. Tudo que é não pode não ser, né? Então, você pensa nas coisas que estão no mundo, elas se transformam, mas elas estão sempre aí. A matéria-prima de que a mesa é feita, o computador, nossos corpos, quer dizer, não tem outro canto para ir. Então, uma vez que alguma coisa existe no mundo, é como se ela não entrasse mais. E eu achei interessante esse título para mim, porque ele trazia essa ideia um pouco claustrofóbica, desconfortável, talvez meio assim, meio bad trip, mas também um jeito de aceitar isso e entender que as coisas dadas, elas se transformam mesmo, e que essa conjuntura do real, ela conta com essa dinâmica. E para onde quer que você vá, quer dizer, mesmo que você sonhe ou esteja acordado, as coisas, elas têm uma espécie de mesma natureza. E esse desenho, eu chamei ele de churrasco, e tem esse rosto aqui meio se desfazendo, daí tem essa mão aqui pegando um garfo, tem uma outra mão aqui, deixa eu comentar aí, tem essa mão aqui. Então, também uma criatura que está devorando a si mesma. É como se fosse uma criatura que está dentro de um mundo em que ela mesma está se comendo. Mas aqui tem essa coisa, isso aqui que, bom, às vezes eu descobri que quando eu falo as coisas que eu estou vendo, às vezes não, muitas vezes ninguém está vendo, aí depois vê quando eu falo, né? Mas aqui é tipo uma churrasqueira que está um espeto aqui, e tem vários desenhos de espeto, mas isso porque eu comecei a... Eu lembro quando teve a eleição, a última eleição para presidente, a gente foi comemorar, estava todo mundo na rua e tal, aí na Paulista eu comi um espetinho, a gente parou para comer um espetinho, e eu acho que foi ali que eu comecei a, a me dar conta assim, de como o espeto tem um design muito simples, muito... Você não sabe quem inventou isso, inventou o espetinho de carne ou frango, sei lá do que. E como ele é uma proteína muito básica e nutritiva, é barato e funciona e faz muito rápido. Então eu comecei a ficar muito fascinado por essa espécie de criação anônima de um design, de um desenho, de uma combinação de coisas que funcionava tão bem, que foi passando assim como uma espécie de sabedoria popular, ou um dito popular, que você não tem mais o autor.
E isso também começa a me levar para alguma relação com o próprio artesanato, né, de onde eu venho, lá do interior do Rio Grande do Norte, porque eu começo a entender que o trabalho artesanal tem várias similaridades com essas lógicas em que aparecem no meu desenho. E Uhum. mais uma delas que eu estou falando agora dessa espécie de autoria anônima, né? Um trabalho, uma espécie de técnica que vai se repetindo. Aqui eu tirei alguns detalhes que estão nesse desenho, Ah, mas só para ver mais de perto, assim, algumas coisas, então, que isso aqui, por exemplo, é uma tinta, aí tem às vezes uma cena, assim, né, pequena acontecendo, uma pessoa aqui deitada, meio que ensanguentada, tem um chão de taco, uma bicicleta. É porque de longe ele funciona quase como uma abstração, né? é. Daí quando você vai chegando perto, vai vendo uma porção de coisas. Aqui também é uma mão, tem um Chico Bento. Acho que no começo dos desenhos, os últimos desenhos, eles têm ficado mais raros de aparecerem alguns ícones muito literais, assim. Mas ainda, de vez em quando, aparece. Engraçado, né, que tem tanta coisa. Eu, quando vi isso, assim, eu vi esse desenho, lembro acho que você passou, né, era o outro. Eu fiquei maluco, assim, porque é uma coisa multidimensional, quase, assim, né? Você vê pequenas cenas, grandes cenas, coisas simultâneas que parecem acontecer em lugares e tempos diferentes. É bem. Essas palavras que vêm, né? Eu ia falar psicodélico, eu acho que é meio ruim, né? Mas é louco, assim, né? Tira a gente um pouco do lugar. Mexe demais, mexeu muito comigo, assim, porque eu fiquei nessa coisa afasta, chega perto, e de repente você está olhando muito para uma coisa, e a outra coisa que está colada do lado, você não está prestando atenção. E quando o ponto focal do seu olho muda 10 centímetros, você já está em outra cena, em outro acontecimento. E isso aí é louco, né? Porque de repente você começa a ter sentimentos misturados, assim, parece quando você sai de uma sessão de terapia que começa a vir um monte de coisa. Uhum. Que vem angústia, tesão, e vem tudo misturado, assim. É muito maravilhoso. E tem gente que acha que é colagem, né? Mas não tem colagem no desenho. E eu acho que faz sentido tudo que você falou, realmente. Esse paralelo com... Acho que tem muita coisa acontecendo em vários sentidos, né? Uhum. Esse desenho, aos poucos eu fui fazendo, acho que eu fui fazendo mais composições, elementos grandes misturados com pequenos. Então vai acontecendo, né, uma transição, um desenvolvimento assim da linguagem, uma experimentação. Aí aqui foi uma exposição no Pivô que eu fiz, eu fiz essa escultura grande Ah, e foi a primeira escultura que eu fiz, era uma escultura bem grande e ela foi feita assim como uma espécie de braço de gesso, quando você quebra o braço, né, ou um cogumelo também, uma flor. E que eu desenhava em cima. Isso também vai mudando bastante, o tipo de relação com a escultura, mas eu acho que já vai aparecendo logo assim que eu posso, porque também são trabalhos mais caros de fazer, então envolvem possibilidade de realizar, de ter grana para executar o trabalho. Eu começo a fazer esculturas, que daí eu entendo também que o desenho começa a vir para o espaço, né? Ele começa, acho que é, essa, esse aglomeramento de coisas, esse aglomerado de tudo que está acontecendo, como você falou, ele vai querendo se expandir, parece que ele já vai dizendo que não está suficiente para ele caber ali. Então,
o traço, esse rabisco inicial como um átomo, se existe uma partícula única, indivisível do desenho, é um rabisco, eu acho, é um traço, assim, né? E isso também é uma espécie de, como eu falei, você faz um rabisco, assim como você escreve, pergunta por que você escreve, por que a gente escreve, por que a gente faz esse tipo de coisa. Eu acho que é uma questão que também me conduz e me levou a fazer alguns trabalhos que lidassem com essa questão do espécie de átomo, de uma assim, a afirmação. Isso aqui é um trabalho que é lápis grafite em cima do papel. E aqui eu comecei a pensar nesse gesto mínimo, e esse átomo do desenho, que é um rabisco, que é um traço. E eu fiquei pensando o que é essa consciência que faz esse rabisco, que decide fazer isso, mesmo sem saber exatamente por quê, ou para onde vai, ou no que vai dar. Então, eu fazia também de maneira não planejada, começava a fazer esses rabiscos já nesse papel mesmo, e ele começava a ir por um caminho, e eu começava a seguir esse caminho, e ele ia virando um desenho. Mas aqui eu estava pensando bastante nessa coisa, assim, o que é essa consciência que está decidindo fazer esse traço, e, ao mesmo tempo, parece que cada traço é como se você costurasse a sua própria presença no mundo, assim, você está se aterrando quando você faz um traço. Então, eu acho que naquele processo inicial em que eu estava muito esvaziado, e que o desenho foi eclodindo, o desenho talvez tenha eclodido justamente porque ele foi um jeito de eu continuar tocando o chão, né? Botando o pé na terra, no chão, e então me costurando a realidade. Aqui também é outro dessa série. Então eu começo a fazer algumas séries, né? Aí aparecem aqueles desenhos bem coloridos, aparecem as esculturas, aí esses desenhos todos têm muito dessa coisa não planejada. Eu começo a fazer o desenho sem planejar e que ele seja aquilo que ele vai ser. E aí os elementos vão se combinando, eu vou, acho que, entendendo, talvez, de tanto ver as coisas no mundo também, de tanto... Eu entendo que a minha relação de olhar, de alguém que olha para o mundo, ela é muito intensa também, ela é muito... Ela é muito... quase que sem descanso, né? Porque se você pensar em como a gente olha para... Principalmente hoje em dia com tela, o olhar é muito demandado, né? Então, eu acho que talvez o meu olhar nessa hora de entender para onde o desenho está indo e aceitar, e beleza, estou indo por aqui, isso aqui, então já que eu vim por aqui desse lado, acho que eu vou fazer, juntar com outra coisa aqui. Acho que é nessa hora que esse olhar, ele é convocado a tomar as decisões dele a partir desse infinito repertório que vai se formando, de ver tanto, né? Nossa, é um mais bonito que o outro. Dá para ver que é um tracinho, né? Sim. Aí fiz esses também pensando em como que eu poderia exibir o trabalho parecido com um poema numa página. Colocar, eu comecei a fazer esses desenhos quadrados e juntar eles fazendo combinações como palavra cruzada, mas principalmente como um poema numa página. E colocar isso como se a parede fosse a página, e como se esse trabalho fosse um poema.
Eu chamei ele de canto, inclusive, canto, pensando justamente na relação com a escrita, assim, com o verso. Aí fiz esses desenhos um a um, pensando já nessa composição, mas fazendo vários, e aí depois fui juntando, fui fazendo combinações, testando combinações, até que decidi por uma, e aí veio a moldura, que é essa estrutura preta aqui, é uma moldura. E aí esse trabalho já, ele se chama escamas. Então, ele parece um pouco parente daqueles traços, né? Como se, em vez de traços só, agora eu vou fazer umas escamas. Daí, aqui tem, na verdade, esse branco, ele é sempre um branco manchado, tem muito óleo branco que eu fui preenchendo. Eu faço esses contornos dourados, esse aqui foi assim, eu fiz dourado, e aí começo a preencher, e aí fico tentando fazer preenchimentos que nunca se repitam, mas é bem difícil. Então, muitas vezes eu faço com misturas, eu vou misturando, às vezes é mesmo lápis de cor, assim, um lápis de cor passado por cima do outro, às vezes é óleo, e aí vai dando esse movimento, quer dizer, na verdade eu vou fazendo o movimento quando eu vou traçando. É diferente dos outros trabalhos, que aqui as coisas vão todas acontecendo meio que ao mesmo tempo, esse aqui já tem um traçado dessas escamas inicial e depois o preenchimento. Porque às vezes também me perguntam se eu faço eu desenho e depois preencho as coisas, mas não. As coisas meio que acontecem ao mesmo tempo. Pode ser que eu pegue naqueles desenhos mais coloridos, eu pegue uma coisa pequena e faça o contorno para depois pintar, mas não é que isso seja uma regra. Muitas vezes eu já vou trabalhando, criando coisas com as cores. Aí esses desenhos aqui, bom, o que aconteceu foi que, ops, é, esse desenho ele é um papel, acho que é um A5 ou a metade do A4. Ele, quando eu comecei a desenhar, eu também comecei a ler bastante sobre antropologia. Eu comecei eu lembro que eu estava migrando assim meu interesse um pouco da filosofia para antropologia. Foi bem, eu acho que eu estava só assim, mais uma pessoa vivendo em 2015, 14, que era um olhar para as questões muito daqui, assim, das questões indígenas e se perguntar, mas por que eu nunca li sobre isso na minha graduação em filosofia? Por que que a minha graduação em filosofia era tão eurocêntrica, mas eu acho que talvez não tivesse nem essa palavra para chamar na época que eu fiz. Então eu comecei a me interessar, quando eu comecei a ler bastante sobre povos indígenas no Brasil, eu comecei a entender que eles também lidavam com desenho, com grafismo, como uma espécie de linguagem muito apurada. Então eu fiquei, nossa, aqui também tem um jeito de usar desenho e de usar linguagem que não é aquela escrita linear, e mesmo se você pensar em comparação com pintura, também não é. Aí eu comecei a entender, investigar esse lado dos grafismos indígenas e fiquei lendo bastante sobre isso. Daí, depois de mais ou menos 5 anos, eu tinha um amigo indígena da Amazônia peruana e depois de 5 anos lendo bastante sobre os desenhos deles, eu fui lá e aí eu fiz esses desenhos, essa escrita aqui, que às vezes eu faço uma escrita assim que não tem leitura, é ilegível. Mas esses 3 desenhos agora que eu acabei de mostrar, eles têm uma relação com esse estudo, com essa pesquisa, mas também, obviamente, me perguntando assim, agora que eu estou indo lá visitar meu amigo e essas outras pessoas que eu conheci, eu, eu vou assumir um pouco essa relação, mas, claro, entendendo as questões todas que isso pode trazer, mas pontualmente fazer essa relação e pensar a minha formação, minha chegada ao desenho de alguém que não passou pela faculdade de Belas Artes, mas da filosofia, e que vem com
aparato estético, uma formação estética muito mais vinculada ao lugar onde eu cresci e nasci, com esses referenciais estéticos do Nordeste, dos mais típicos aos menos óbvios, e das capitais também, da capital de onde eu venho, né, que é no litoral. Então você tem uma relação com a luz litorânea, com a luz muito intensa daquela região ali do Brasil. O sol é muito forte, muito intenso, e também com as lojas de produtos muito baratos que decoram as casas da minha família, produtos que foram feitos na China, em outros lugares do mundo, televisão. Então eu fiquei querendo fazer essa relação de pessoas como se tivesse aqui o central, assim, quando você vai fazer uma faculdade ou estudar seriamente um assunto sobre arte, por exemplo, ou mesmo filosofia escrita, até escrita, e tem essas outras coisas que foram acontecendo ali fora dessa história principal, e eu tive a sensação de que algumas vezes essas histórias periféricas elas se encontram de outros jeitos. Então eu tenho investigado isso também de outras maneiras, mas a minha ida lá para a Amazônia Peruana teve a ver com isso. Esse desenho também foi feito nessa viagem. Aí eu fiz, esse foi o trabalho que eu fiz mais assim, tá, eu vou aprender. Eu fiquei fazendo bordado com uma mulher indígena, a gente ficou trabalhando, ela tinha o bordado dela, eu fiquei alguns dias lá, né? Ela tinha o bordado dela, eu tinha o meu bordado. Ela foi me ensinando, daí eu trouxe um desenho, então, essa tag minha, esse bebê dentro de um útero, de uma água viva, que parece uma mão também, e um ovo, e fui misturando isso com essa relação que eu estava tendo com eles lá. Aí aqui já corta para esse trabalho de tecido. Então, eu fiz esse desenho, esse formato de tapeçaria, porque que é até esse formato que está aqui, esse tapete que está aqui atrás, de triângulos, porque lá na região onde minha mãe cresceu, deixa eu ver a hora aqui também, né? Daqui a pouco vou dar uma acelerada. Tranquilo. Eu sempre, as minhas tias, elas sempre fizeram tapetes com restos com vestidos velhos. Elas cortavam os tecidos dos vestidos velhos e faziam tapetes com esses triângulos. E a história da região do Seridó, que é de onde minha mãe vem, é muito vinculada ao algodão, porque teve fazendas de algodão lá. Minha mãe cresceu brincando fazendo bonecos de algodão, colhendo algodão, e pessoas escravizadas foram levadas para lá para trabalhar nessas fazendas. Então tem toda uma história e um desenvolvimento de uma identidade local a partir dessa relação com o tecido e com o algodão, com artesanato vinculado a isso. Então, eu comecei uns 2 anos atrás, eu comecei a ir lá bastante, então, comecei a pensar em fazer um trabalho junto com as pessoas de lá, e comecei a visitar as pinturas rupestres da região. Aí comecei a ficar com vontade de fazer uma exposição lá, que era um jeito de retribuir também, né, as coisas que eu acho que eles me deram, essa formação estética que eu recebi de lá. E aí eu fiz trabalhei com algumas costureiras, então, para fazer essa tapeçaria, que é usando esse método que elas fazem. E eu também comecei a entender que para o trabalho artesanal, por exemplo, esse com os vestidos, né? Quando eu falo assim, usar aquilo que vai ser descartado para transformar isso num trabalho de arte. Às vezes parecia que eu estava falando do meu trabalho e não do trabalho das artesãs, da minha tia artesã, por exemplo. E então eu fiquei pensando que tem um certo princípio assim
que é pegar aquilo que está ao alcance, sejam os vestidos que vão ser para não iam ser jogados fora, seja um papel, uma folha de papel, uma caneta, e transformar isso de algum jeito, por alguma razão, alguma necessidade que a gente tem, transformar isso numa experiência estética, num trabalho que tem um efeito de se relacionar com o mundo através da estética, assim. Então, no caso dos tapetes que elas fazem, são tapetes que ficam super coloridos e bonitos. Esse trabalho está na exposição da Nara Rosler agora. Uhum. Aí, essa foto foi quando eu estava lá na Amazônia, eu estava aprendendo a costurar, eu coloquei para mostrar. Daí eu trouxe esse trabalho aqui para mostrar como que eu comecei assim como eu comecei a desenhar com aquelas coisas que estavam ali próximas, né, sem muita intencionalidade, eu também comecei a pegar esse pozinho do lápis e querer fazer dele um material. Aí, isso tem sido usado bastante ultimamente por mim. Aqui é outro desenho desses grandões. Daí, alguns cadernos, nessa exposição agora que eu estou fazendo lá na Nara, em São Paulo, tem alguns cadernos, porque depois desse tempo trabalhando, eu pus 4 cadernos lá que eles trazem um pouco esse momento dessa transição, mas também guardam uma relação com a escrita e ficam na parede, né? Eu coloco o caderno como um suporte mesmo, daí eu aceito que ele é um suporte de trabalho e não uma curiosidade de processo. Essa exposição vai até quando? Só para Vai lembrar. até dia 16 de janeiro, acho. 6 de janeiro? 16. 16, beleza. Bom, bom demais. Daí, outra coisa também, como esses desenhos grandes, eles vão... Porque você lida com papel, tem que colocar para proteger, quer dizer, você pode até expor sem vidro, sem nada, mas uma hora você tem que colocar uma proteção. Eu comecei a querer fazer alguma coisa que não tivesse essa relação protegida, que tivesse uma relação sem mediação do trabalho com a pessoa que está vendo. Aí também fiquei pensando, será que eu vou trabalhar com tela? Mas eu não queria fazer um trabalho com tela aleatório, tipo, agora eu vou trabalhar assim com pintura, não. Tem que fazer algum sentido para mim, né? Aí eu peguei umas telas pequenas e comecei a testar algumas coisas. Um amigo meu que também trabalha com pintura me ensinou a preparar a tela de um jeito que ela fica meio parecida com um papel. Aí eu usei a tinta, a base da tinta era a base da tinta da parede da minha casa. Comecei a fazer uma mistura com isso, preparei a tela e comecei a desenhar na tela. Daí, essa é uma tela de 30 por 40 centímetros em que eu fiz um desenho. Então, assim, é um desenho, mas também tem, né? Às vezes eu uso óleo, mas aqui lápis de cor, aí esse rabisco aqui que eu faço em volta é lápis grafite. E esses desenhos, eles têm uma relação, se você lembrar daqueles muito cheios de coisas, né? Eles estão super simples, densos, mas bem simples. E aqui eu fui começando nesses desenhos que eu ia fazendo, eu comecei a fazer muitos testes de elementos, juntar elementos e fazer umas composições mais simples. E aí, nesses cadernos que esses testes de composição vão aparecendo o tempo inteiro, alguns eu acho que funcionam bem, daí eu começo a pensar em trabalhar nessas telas, porque daí aqui tem um processo de decisão, mas é diferente daqueles que eu vou fazendo todos os dias e ele vai se juntando e se compondo. Aqui eu já chego na tela com algumas escolhas claras, em termos de o que são esses elementos, quais áreas que vão ser ocupadas, e ao mesmo tempo
as cores e os materiais, eles são parcialmente decididos na hora também. Porque daí fica uma coisa, obviamente, do tesão do momento ali, de ficar lidando com a adrenalina de tomar decisões. Uhum. Mas eles vêm de um processo já de depuração, assim, né, dos elementos. Aqui eu passei um lápis de cor branco em volta. Então eu comecei fazendo com lápis grafite, mas depois eu resolvi fazer um branco, assim. Esses estavam na exposição em 2022. Uhum. Aí aqui já acontecem outras diferenças, que são essas linhas que eu começo a fazer, mas basicamente é esse trabalho de juntar elementos, decidir combinações, texturas, algumas coisas também acontecendo na própria tela já, e aí eu vou fazendo essas linhas com lápis grafite. Aí eu venho com o lápis aqui, paro, continuo aqui, vai criando esses rasgos. Deixa eu ver como está aqui as minhas imagens para eu talvez dar um salto. Acho que eu vou vir para cá. Depois você passa as outras, nem que seja rapidinho. Tá, então deixa eu passar rapidinho lá. Aí ele está exposto aqui, foi uma exposição em Londres, ano passado. Bom. Aí esse desenho, eu queria chegar aqui, porque eu comecei a querer usar o fundo. Eu fiquei, bom, tem essa coisa que na história da arte chama de horror vácuo, né, que é esse adensamento de coisas, você tem que cobrir a superfície inteira aí com muitos detalhes, tem essa angústia por preencher, mas eu comecei a pensar, e se eu resolvesse lidar com o não preenchido? Mas eu não queria fazer como se fosse o fundo convencional, que eu acho que tem muitos tipos de desenho em que eu vejo que existe um fundo branco e as coisas vão acontecendo por cima. Não, eu queria transformar esse fundo numa forma também, num outro elemento do desenho. Aí esse desenho, ele se chama Bebê Devorador, acho que é isso, Bebê Faminto, Bebê Faminto. Então eu comecei a trabalhar o desenho, tinha algumas ideias, e aí essa foi decidindo aos poucos os espaços em que eu ia deixar esse branco acontecer como um elemento. Então, tem até uma amiga aqui que estava, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu tinha falado do título e ela não falou nada. Aí depois que eu mandei a foto, ela falou, nossa, agora eu estou vendo o bebê. Porque quando às vezes você está muito perto do trabalho, você deve ter essa sensação quando você foi na exposição, né? Você está Sim, perto do trabalho, se você ficar muito perto, você vê uma coisa. Se você está longe, você já vê outras coisas. totalmente. Totalmente. E Mas isso, eu ainda não vi esse bebê, não tô conseguindo ver. não, tem um... Peraí, eu vou passar. Ó, tem um rosto aqui, uma boca, dois olhos, tem um corpo aqui, assim, com a cabeça Ah, grande, tá, tá, tá. um braço aqui. Entendi, entendi. Se você vê mais perto, tem uma mão aqui, tem outra mão aqui também. Beleza, beleza. Ué, não é que seja uma coisa muito linear. Não, beleza, é. Pois é, a gente acaba procurando as coisas de forma lógica, né? Realista. É. Mas eu peguei, vi, total. Aí aqui algumas coisas assim de detalhes. Então eu começo a lidar com o branco, que aí você já se relaciona de outra maneira com o desenho, porque ele vai dando os respiros ao mesmo tempo que vai criando
essas formas também. Tipo, isso aqui para mim é um garfo. Eu fui fazendo um garfo aqui. Então, essas três coisas aqui. Aí aqui já tem também isso aqui para mim parece um rosto. Tô te dizendo um pouco assim algumas coisas que vão acontecendo quando eu estou desenhando. Assim, então eu faço uma coisa, outra, falo isso aqui parecem dois olhos, parece estar formando aquela coisa básica de um rosto, que são dois olhos e uma boca. Aí eu começo a desenhar nessa direção para que isso fique presente no desenho. Esses desenhos agora que eu estou mostrando, a partir desse aqui, esse tá na exposição que está agora, esse aqui também. Aí eu fiz esse aqui com umas cachoeiras, assim, com esse branco do papel. Tem esse corpo aqui. E essa escada. Aí tem essa grade aqui, porque assim como eu estava falando dessa relação do artesão de criar alguma coisa, né, de fazer um tapete que fica colorido e bonito com restos de tecido, ou desenho também vira essa coisa colorida. As grades, eu lá na mesma região, no interior do Rio Grande do Norte, as casas têm muitos padrões de grade protegendo assim a entrada. São muitos padrões muito elaborados, diferentes dos que eu vejo em outros lugares. E eu fiquei pensando como ali também, né, é uma coisa que tem uma função de proteger, mas acaba, tipo, não, vamos fazer uma coisa bonita, então vamos fazer uma coisa mais elaborada. Como um desejo barroco de criar uma dobra, um barroco periférico, assim, de criar essa grade que é para proteger, para ninguém entrar e assaltar minha casa, mas eu vou fazer disso uma experiência barroca. Aí eu fiz esse padrão de grade aqui, eu mesmo fiz um tipo de grade, e depois vai virar uma escultura. Esses desenhos também estão na exposição. Daí esse desenho eu vou falar bem rápido dele, porque eu tem essa mesa aqui, eu vou descrever um pouco assim essa área mais de longe. Tem essa mesa com essa toalha de feijão preto, e tem essa janela aqui atrás, um basculante, assim, tem uns escritos lá na frente, lá no fundo, assim, como se lá fora tivessem uma linguagem, um idioma. Tem todas essas flores saindo aqui em volta, essas flores estranhas ao redor dessa mesa, e tem essa pessoa que está deitada, ela está sentada aqui, tem até um cofrinho aqui, ela tá debruçada, tem uma faca nas costas. Esse cabelo aqui, esse preto, que é todo feito do pó do lápis, a mão dela tá aqui saindo do cabelo, e tem esse livro, que tá tudo cheio de formigas, e ao contrário, assim, isso foi uma coisa que eu fiz só com esse trabalho, eu tenho muita implicância com o trabalho que faz referência a outros trabalhos, mas quando eu fiz esse desenho, eu lembrei daquela gravura, uma pintura do Goya que chama O Sonho da Razão da Vida a Monstros, que é um cara parece que ele dormiu assim na mesa, lendo, e tem várias corujas subindo, assim. E eu fiquei pensando em como é como se essa linguagem tivesse a espreita, assim, esses significados, e ao mesmo tempo dessa pessoa que adormeceu ou foi morta lendo, ou lidando com escrita, dela começaram a eclodir essas flores, essas coisas muito coloridas aqui. E aqui embaixo também tem esses pedaços de corpos e ossos. E isso eu fui também, assim, não é que eu tenha planejado fazer isso, né? Eu planejei que, vou fazer uma mesa, acho que eu vou pôr uma pessoa aqui, daí começa, de repente eu vejo que eu decidi pôr uma faca, daí eu decidi que a pessoa estava lendo. E na verdade eu estava pensando em fazer uma coisa até mais, talvez um celular aqui, depois eu falei, não vou fazer um celular. Então eu comecei a entender que esse desenho também estava falando um pouco sobre um processo mais pessoal, assim, da história do trabalho.
Engraçado você falar isso, né? Porque por alguns momentos a gente pode ter essa ilusão de que o seu trabalho cabe qualquer coisa nesse monte de coisas. E aí essa seleção tão apurada que você fala, não, não podia ser um celular, mas não vai caber, não é agora isso, não é aqui, não é o momento de ter um celular. Isso é tão interessante porque você acaba por criar, né, nessa sua maneira de produzir tão meditativa, contemplativa, você está buscando o que a gente costuma falar, o espírito da coisa, né? Uhum. E não cabe qualquer coisa ali, então. É, sim, parece que cabe tudo, ao mesmo tempo decisões são tomadas. Eu acho que tem dia que eu estou trabalhando nesses desenhos grandes que eu fico exausto de tomar decisão, porque se não tem nada planejado, você tem que decidir o tempo inteiro. E essas decisões realmente elas têm que ser feitas, né? É, E elas vão definir o que que é o trabalho mesmo. eu tô nesse momento agora, exatamente. Eu sei que você está falando, assim, exatamente. Então, daí eu comecei a usar algumas outras coisas, tipo resina, daí eu coloquei essas resinas assim em volta, aí desenho em cima, por isso que fica essas marcas aqui, passando mais rápido para a gente chegar no fim da minha apresentação de imagens. Falando em olho, que como o olho é demandado hoje em dia, estou aqui. Esse também está na exposição. Eu comecei a trazer algumas coisas agora no fim da exposição atual. Então, eu fiz essa escultura, que é uma grade, ela é feita em impressão 3D. Também é um jeito de lidar com essa ideia do desenho no espaço, para voltar agora para o começo da nossa fala, assim, de pensar o que que é o desenho, o que que é a linguagem, que linguagem é essa? Às vezes um desenho vira um símbolo, né? E comunica alguma coisa, como um grafismo que também não tem a linearidade da escrita, mas ele diz alguma coisa, reproduz um canto. Aí aqui é uma escultura que está na exposição. Comecei a desenhar na parede também algumas coisas. Isso aqui é próximo é que eu não falei, mas os desenhos grandões eu tenho feito uma moldura que são esses corpos assim que vão se empilhando. Eu comecei a fazer isso na exposição lá no Seridó Uhum. e fiz agora aqui. E daí essa escultura ela tem assim como a escrita trazia para mim uma coisa do que é assim como o desenho trazia para mim uma coisa que na escrita não dava, que era essa exploração das cores, de técnicas, de materiais, do rabisco, do gesto. A escultura também traz para mim uma relação com as texturas, as superfícies e o uso das cores como material, transparências, que são muito interessantes de lidar. Uhum. Então, aqui também tem um pouco a ver com aquelas telas, assim, um adensamento de símbolos. Aqui é a parte da exposição. E aqui, acho que essa é a última imagem, que é que as esculturas, daí eu começo a trabalhar com outras pessoas, né, que fazem... Eu comecei a trabalhar com algumas pessoas ultimamente, assim, que tem sido Uhum. bem interessante. Nesse sentido, por exemplo, como é que eu vou fazer a escultura? Tá, eu vou fazer impressão 3D, então começa a demandar também de trabalhar com outras pessoas, porque se você pensar no desenho que é tão ensimesmado, né, é diferente. E aí eu encerro aqui só com essa imagem que daí eu tinha feito um desenho inicial, tinha pensado numa coisa que depois saiu, aí tinha mandado para a pessoa para ela fazer esse desenho digital. E ela tinha feito esse protótipo aqui. Massa demais. Então é isso. Vou Uau, voltar aqui agora. maravilha. Pessoal, já está liberado, inclusive, para a gente fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, levante a mãozinha aí, por favor. Se for mais de um, eu organizo conforme as mãos vão se levantando. Mas que louco ver isso, cara, que maravilha. Eu estava com muita vontade de conhecer mais o processo
e ver isso de forma como a história foi se desenrolando, assim, né? Uhum. Porque os sentimentos, realmente, como eu falei, são misturados. O gostoso, talvez, do seu trabalho, e o confuso, às vezes, né? Como deixa a gente meio atordoado, assim. É como, por vezes, você consegue perceber um detalhe ou uma pegada cartunesca em certas coisas, de animação, e daqueles livros onde está o óleo, aquela mistura toda, e ao mesmo tempo eu sou jogado lá para pro. Você comentou do barroco, mas eu ainda vou mais para trás ali, numa parte da Renascença, ou até da, do medieval ali, por exemplo, um Bosch, alguma coisa desse tipo, né? Como essas Uhum. formas se deformam, se contorcem, e é o excesso, e cada espaço é preenchido, devidamente preenchido com algo. Então tem uma riqueza nisso aí, e é um passeio, né? Por isso, inclusive, acho que tem essa potência de multidimensionalidades, assim, né? É muito forte isso, e ao vivo é realmente. Inclusive aqui ficou bastante impactante, mas ao vivo é ainda multiplicado isso, né? Isso é Uhum. maravilhoso. Ah, Tá. bom, viajando aqui. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Por gentileza, levante a mãozinha aí ou abra já o seu microfone, por favor, tá? Enquanto o pessoal não vem, eu quero fazer uma pergunta que eu ia deixar para depois, mas eu vou perguntar aqui agora, que é uma pergunta técnica, que me interessou. Como é essa história de fazer uma tela parecer uma superfície mais lisa ou mais papel? Olha, não Mesmo. deve ser tão diferente do que você faz, talvez, mas é uma mistura de tinta acrílica com medium, que é tipo um gesso líquido, uma pasta de Uhum. gesso, e água, daí ela fica meio rala, e Ah, eu uso uma lixa, eu lixo a tela, aí depois eu passo isso, assim, normalmente o que meu amigo me ensinou, passa no sentido, tipo, vertical. Aí vertical, depois que legal. seca, eu dou uma lixada de leve, aí passo assim na horizontal. Para E faço fechar a isso umas trama. 4 vezes e, e lixo no final, daí ela fica lisinha. Mas ela não tem, então, uma certa aspereza que o papel traz, né? Na verdade, depende do papel, porque o papel, ela é mais áspera que o papel, na verdade. É mesmo? Ela ainda fica mais áspera que o papel. Caramba. Porque tem os papéis que são bem ásperos, mas eu trabalho com uns que não são tanto. Mas tipo um canson, assim, que tem uma aspereza média, eu acho. É porque se você pega aqueles lápis que as pessoas que usam aquarela trabalham, ele é mais irregular, É. ele é mais áspero. Eu não uso esses desenhos, esses papéis, eu uso uns. Eu parto do canson mesmo, que tem essa coisa de ser bem uniforme e ao mesmo tempo recebe bem as rasuras, né? Para o grafite desmanchar, ele tem que ter uma coisa meio áspera. É, a tela fica. O que eu acho mais difícil para desenhar na tela é porque eu trabalho com ela já no chassi e eu tenho, não, eu desenho com muita força para ficar com essa densidade, assim. Aí Hum, eu costumo colocar um livro embaixo da tela, porque como ela é pequena, eu fico com sim. ela muito próxima, assim, como um caderno mesmo, É. e eu ponho um livro embaixo, daí eu consigo riscar. Agora eu estou testando fazer uma tela maior e ela não está no chassi, não, vou ver se dá certo. Já bota direto na parede ali, na madeira, para ter aquela resposta da firmeza, né? Na verdade, eu trabalho na mesa, Sim, sim, beleza. De ter porque, uma superfície rígida que eu estava falando assim. sim, sim. Maravilha. Eu pego muito essa. O que me pega muito, né, quando você falou dos meses, né, que a pintura também traz isso, esse tempo de maturação do trabalho que vem bem devagar, no dia a dia, tomando as decisões que a gente falou, que é algo muito meditativo mesmo, né? Eu acho que a potência contida no seu trabalho está em se apresentar como esse lugar, né? Que por mais que não seja muito limpo,
muito centralizado, como algumas coisas zen, assim, que não tem a centralidade dos chakras e tudo mais. Ele traz, porque de frente ao seu trabalho, eu não senti uma certeza que eu tive, que eu não senti como é que eu vou falar? Eu não senti que aquilo era caótico no mau sentido, assim. Eu não fiquei não fiquei incomodado com os excessos. Pelo contrário, aquilo traz um lugar assim de suspensão temporal. Talvez seja isso, assim. Uhum. E poderia ser totalmente o contrário, porque essas imagens, que às vezes lembram muita coisa dos anos 80 e tal, como eu falei, psicodélicas, deixa você, às vezes, meio perturbado, e não é o caso do seu trabalho, para mim, né? Eu tenho esse encontro de ter uma suspensão, seja ela temporal ou qualquer outra coisa, né? Minha mente acaba variando frequências quando eu vejo o trabalho. Uhum. Na escultura, um pouco menos, mas ainda assim. Mas nesses papéis, nos maiores que te engolem, né, que você está frente a ele, assim, eu tenho muito esse lugar. Isso, isso chama muita atenção. Sim, para mim faz sentido, porque você começa, eu imagino, você bate o olho numa coisa ou em várias coisas e aí você o título da exposição anterior, né? Depois que entra, ninguém sai. Você bate o olho e Uhum, aquilo te leva para outra coisa, para olhar para outra. Então, uhum, se você se deixa levar por essa experiência, você realmente suspende um pouco o tempo e o próprio sujeito que está olhando, né? totalmente, totalmente. Que máximo. Então, é isso, meu cara. Eu vou encerrar aqui. Com muita vontade de ver essa exposição, inclusive. Eu acho que eu vou estar no final do ano lá em São Paulo, mas eu não sei se eu vou estar. Não sei se a galeria vai estar aberta. Esse que é o problema. Eu vou estar ali um pouco antes do. Entre Natal e Ano Novo, mais pro Ano Novo, inclusive, né? Já deve estar fechada. Dá uma olhada nas datas, que vai que dá certo. Seria Tomara. Quero muito, porque lembro bem de muito do que senti quando estava aqui na Nara do Rio. E foi uma surpresa maravilhosa para mim. Então, fica o meu agradecimento, meu irmão. Obrigado. Foi lindo. É demais poder mergulhar no seu trabalho. Um, eu vou encerrar por aqui. Não desligue a sua câmera e não se despeça ainda. Depois que eu liberar todo mundo, eu troco uma última palavrinha com você. Opa, alguém levantou tá a mão. bom. Não sei se é o caso. Não, acho que foi sem querer. Então, obrigado mais uma vez. Eu fico por aqui, pessoal. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Foi maravilhoso mais uma vez ter vocês aqui nos acompanhando. Fica o meu abraço. Janeiro estamos aí, vamos fazer de novo. Vou tentar agora, todos os meses, não falhar com vocês. E o lembrete de sempre: apoie o Transversalidades. É importante de qualquer maneira, não digo só financeiramente, mas também. Mas apoie, poste, compartilhe, coloque os seus prints ali de quando estiver assistindo. Isso é uma resposta viva, muito importante para o lado de cá, para o ADM aqui. E é isso. Que bom que a gente está junto de novo. Que bom que esses arquivos continuarão a ser feitos. Tiago, obrigado mais uma vez. Não sei se você quer falar umas últimas palavras aí. Não, obrigado também, obrigado para quem escreveu aqui, pro pessoal que falou alguma coisa. Obrigado a você pela conversa, pela oportunidade de falar também. Como eu te disse, algumas pessoas me falaram que viram o seu canal na graduação e foi muito importante para elas, para ver o pessoal que está fazendo o trabalho agora. E fico feliz também de poder falar sobre o meu. Que máximo, né? Que máximo. A boa da internet, né? A gente vai para lugares que a gente gostaria, mas não tem tanto controle. Mas é isso, os vídeos vão indo, e com o tempo eu tô vendo eles chegarem a lugares que eu não conseguiria. Muito obrigado, pessoal. É isso. Janine, estamos de volta, como eu falei. Um feliz ano novo para vocês. Até 2025. Tamo junto. Valeu. Até mais.